O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume, pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com lágrimas, enxugando-lhes com os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: fala, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo? Respondeu-lhe Simão: aquele, suponho eu, a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: veja esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas ela banhou-me os pés com as lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Não me deste o ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me derramaste óleo na cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, são-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Então os convivas começaram a dizer entre si: quem é este homem que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que acabámos de ouvir é claro. Jesus não fazia distinção de pessoas. Aquilo que é importante para ele é a conversão, a mudança de vida, a transformação interior. E, portanto, este exemplo desta mulher que chegou e que, apesar de ser uma pecadora pública, toda a gente sabia da vida dela, chegou-se ao pé de Jesus e teve aquelas ações certamente como penitência, como arrependimento, como procura de mudança de vida. E este é o desafio da nossa própria vida todos os dias. Hoje o santo que nós celebramos, São José Cupertino, padroeiro dos estudantes, foi um frade franciscano italiano, conhecido pelos seus dons místicos. A determinada altura da sua vida era tal força da meditação e da oração que mesmo a celebrar a missa levantava-se. Há 2 ou 3 santos na história da Igreja que isso acontecia. Tal era a força da oração e da meditação da vida deste santo que levantava-se, a levantar o cálice, etc. E a sua história é uma história de simplicidade. Vivia numa família em situação de miséria, a quem foram retirados todos os bens e, portanto, passou muitas dificuldades. Aos 17 anos, manifestou o desejo de se tornar frade, mas foi rejeitado inicialmente devido à sua confusão mental e à falta de jeito para as tarefas. Depois, com a vida, foi insistindo e conseguiu entrar como frade e foi um grande modelo para a vida cristã de santidade.
Aconteceu ele estar a celebrar a missa e haver a levitação e as pessoas fugirem da igreja. No tempo dos santos ninguém entende os santos. No tempo em que vivem os santos ninguém os entende, ninguém os compreende. Foi assim com todos. E portanto também será assim com os do nosso tempo. Ninguém os compreenderá. Vós sabeis que eu irei dentro em breve, portanto, sair, pelas razões que já vos apresentei, e há duas razões principais. A primeira, o amor aos jovens e ao futuro. É o amor aos jovens e ao futuro. E a outra razão, pela minha idade, certamente procurar um lugar, procurar algo. Portanto, nós chegamos a uma certa idade, temos que pensar onde, até porque o exemplo de muitos sacerdotes que fui encontrando ao longo da vida, isso me indicam. Mas eu, acentuando, e vou acentuar até ao fim dos dias que aqui estiver, esta igreja está numa fase de transição e é preciso provocar os jovens. É preciso incomodá-los de tudo aquilo em que viveram, deste ambiente em que cresceram, foram educados. E eu tenho uma pergunta para lhes fazer. Querem que esta casa, que os pais, os avós, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto sacrifício, com tanto trabalho, construíram, vá às ruínas? Esta pergunta tenho que ir fazer até aos últimos dias que estiver aqui. E a outra pergunta, muito simples, não é procurar esta causa, aquela causa, quem é que foi culpado, quem não foi culpado. Não há culpados. A pergunta que a comunidade tem que fazer à igreja, à diocese, é esta: que lugar tem a igreja portuguesa de Nossa Senhora de Fátima na igreja de Kingston? Esta pergunta é que tem que ser feita. Que lugar é que esta igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima tem na igreja de Kingston? Não deixemos-nos de outras perguntas. Já alguns tentam-me acusar, todos os padres que estiveram antes de mim deixaram um padre, e ouço mais isto, a quem não vem aqui há muitos anos, a quem perdeu a fé, quem anda por aí. Os cristãos, eu não ouço isto, porque com humildade sabem da dificuldade da igreja e têm o coração aberto. Mas ouço isto aí por fora, querendo-me culpar, porque nós andamos sempre em tentar encontrar culpados. Estamos em tempos novos, é preciso provocar os jovens, abrirmos-nos a eles. E eu sei, na nossa comunidade eu tenho encontrado jovens extraordinários, mas por causa do inglês, toda a gente fala do inglês e eles nem sequer se aproximam. E que atitude tomar? Abrirmos o nosso coração. Que lugar tem esta igreja na diocese em Kingston? Esta é a pergunta que tem que ser feita à diocese em Kingston, onde nós estamos inseridos. Que lugar é que esta igreja tem aqui? Que lugar é que deve assumir? Em vez de andarmos com outras discussões, que o padre não deixou um substituto, que o padre era isto, que o padre aquilo, que o bispo isto, que o bispo aquilo. Que lugar? Que esta igreja tem caráter de santuário. Ao Santo Cristo, ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora. E eu até faria uma provocação, e não tenho receio de a fazer. Houve um sacerdote que domingo passado aqui nos Estados Unidos já fez na paróquia, falar bem e as pessoas saíram da igreja. Mas eu vou-me atrever a lançar. A semana passada foi martirizado um jovem chamado Charlie Kirk. Eu levo como santo. Vai-me acompanhar. Eu não tenho dúvidas. Haverá uma pintura dele de todos os lados. Os santos nunca foram bem compreendidos no seu tempo. Convidem os jovens. Era tão bom que aqui surgisse um grupo de jovens que colocasse os vídeos dele e meditasse.
refletissem. Não estás de acordo? Diz. Um jovem que dizia, num grupo de mulheres de má vida, eu fui virgem até ao casamento. Doutrina da igreja. Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é o Senhor. Tudo vão querer conotá-lo com políticas, com isto e com aquilo. Ele começou aquele trabalho há muitos anos. Eu segui-o com muito carinho e muito amor, um jovem. Para mim é um santo que eu levo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós cristãos não podemos deixar que se levante esta poeira. Ainda hoje vi um vídeo de responsáveis do Canadá a quererem dizer que aquele que levou o tiro era tudo, era um provocador, era um violento, era um difamador, e o outro que deu o tiro, um homem de bem. Como é que nós chegamos a isto, a esta troca de valores? E eu desafio os jovens, os descendentes dos portugueses, não é os outros, é os descendentes dos portugueses, que 2 ou 3 se reúnam, peguem nos seus vídeos, meditem sobre eles, digam o que estão de acordo e o que é que não estão. Um jovem pai de 2 meninos, com um testemunho de fé, um enviado de Deus para o nosso tempo. Eu sei que há um sector que não quer ouvir isto, mas ouçam-no, não me ouçam a mim, ouçam-no, a este mártir do nosso tempo. E eu levo este santo, que eu não tenho dúvidas, mas a igreja é que vai encontrar o seu caminho de santidade. Vai ser difícil, pelas conotações políticas, vão criar mas eu não tenho dúvidas, e levo como santo, e vou invocá-lo como santo. Mas a igreja com o seu futuro, mas eu acredito que daqui a uns aninhos, por altura da adultez dos filhos, ele será declarado santo. Mas isso também depende de nós. Mas eu desafiava, porque é um santo dos nossos tempos. Não nos deixemos embrulhar nisto tudo que nós temos aí no mundo. E eu gostava que os jovens, os descendentes dos portugueses, procurassem. Nós temos condições aqui, 2 ou 3 que se reúnam, e temos aí jovens, ainda no domingo, no cemitério, naquela atividade tão bonita, um jovem descendente português, vestido de acólito, a alegria com que veio falar comigo, a esforçar-se, já da 3ª ou 4ª geração, a esforçar-se em falar português, e eu a esforçar-me a falar inglês para ele. Mas é bonito. Por exemplo, era uma proposta para os nossos jovens, porque reúnam-se, peguem nos vídeos deste jovem e digam que não estão de acordo, porque a mensagem deste jovem, ele foi um jovem extraordinário que eu segui há muito tempo, já ouvia este jovem pelo menos há 3, 4 anos ou mais, e dou graças a Deus por ele, e levo no meu coração como santo, e confio os jovens à sua proteção, aos jovens desta comunidade e do Canadá, porque nós estamos numa situação, sei que alguns de outras comunidades que nos seguem e que estão perturbados e estão incomodados, mas nós estamos numa fase perdidos na nossa identidade lusa. Nós estamos completamente perdidos, e precisamos nos encontrar, e será através dos jovens. E é por respeito, por amor, por carinho aos nossos jovens. Sei que muitos vai demorar, cada um tem o seu tempo para se aproximar de Deus, mas eu não tenho dúvidas que os tempos Deus está começando a operar. Mas ouvi
Digam aos jovens, ouçam aquele jovem. Não ouçam o padre, ouçam aquele jovem. Peguem nos vídeos. O que é que tu estás de acordo? O que é que tu não estás de acordo? O que é que ele disse de errado? O que é que ele disse de bem? Ouvi. Porque é muito fácil em todas as línguas. Os vídeos deles estão em todas as línguas. E é fácil de traduzir. Demos graças a Deus e hoje, no dia do padroeiro dos estudantes, confiamos nos nossos jovens. Não inventemos razões, não inventemos desculpas, não inventemos zaragatas. Inventemos e espero que a comissão que for falar à Diocese tenha esta pergunta. Qual é o lugar da Igreja Portuguesa, com as características que tem, dentro da Igreja de Kingston? Essa pergunta tem que ser respondida. Não é outra pergunta. É essa. Que lugar é que esta Igreja tem dentro da Diocese? Porque é dentro da Diocese que ela tem de caminhar. Foi dentro desta fé em Jesus Cristo que os fundadores fundaram esta Igreja.